Bom, pessoal, entrando no tópico de conectivos lógicos. Quando eu falo do tópico conectivos lógicos, eu tenho que entender que eu vou ter 5 tipos de conectivo. A conjunção, a disjunção ou disjunção inclusiva, a disjunção exclusiva, o condicional e o bicondicional. Entendam, antes da gente iniciar nossos tópicos, que a negação de uma sentença simples, ela não se torna um outro conectivo. Então, algumas apostilas trazem a negação como conectivo. Não, a negação não vem a ser um novo conectivo. Ela simplesmente inverte o valor de uma afirmação. Quando uma afirmação é verdadeira, se você colocar a negação, ela vai se tornar falsa e vice-versa, tá bom? Então, tópicos conectivos lógicos, vamos iniciar. O que vem a ser um conectivo de início? Conectivo lógico. A principal função de um conectivo é simplesmente ligar duas ou mais proposições simples, tá bom? Recapitulando, ó, proposições são sentenças declarativas que possuem verbo, que tem sentido completo e que eu posso colocar à sua frente o VOF, beleza? Pronto, show. Quando eu falo de conectivos, eu tenho que entender que a principal função dele é ligar duas ou mais proposições. Então, digamos assim, ó, sua função é ligar duas ou mais proposições. Então, Gleides, para eu conseguir identificar se uma proposição ela é simples ou composta, o primeiro passo é observar se tem conectivo. Isso. Se você observar que uma proposição não tem conectivo lógico, então com certeza, independente da quantidade de palavras que ela tenha, ela não vai ser uma proposição composta. Por quê? Porque o conectivo lógico é o que torna, o que faz a ligação entre duas proposições simples. Então a sua principal função é ligar duas ou mais proposições. Beleza? Gleice, quais são estes conectivos? Antes disso, eu tenho que entender que dos conectivos, o primeiro que surgiu foi a conjunção. Conectivo lógico chamado conjunção. Olha o detalhe, eu tenho que saber qual a definição. Gleice, mas eu aprendi a decorar uma tabelazinha e tal. Não decore, não decore. No nosso curso, nós vamos aprender a entender a como construir qualquer tabela com qualquer quantidade de linhas e colunas, isso aí não importa, tá bom? Eu não quero que você, nosso aluno, decore a tabelazinha aqui, não. Eu quero que você aprenda a regra. Quando você aprende a regra, qualquer que seja a tabela, você consegue preencher, tá bom? Então, vamos lá. Conjunção. A conjunção, o símbolo vai ser o chapeuzinho com a boca para baixo. O acento circunflexo. Este é o símbolo da conjunção, o acento circunflexo, tá bom? A sua definição, a sua simbologia, a letra E. A letra E. Agora eu pergunto a você, a letra E, numa frase, dá uma ideia de adição ou de alternância? Paulo correu e caminhou. Opa, esse E aí quer dizer que ele correu ou caminhou, ou ele correu e caminhou? Ele somou. Então, dá uma ideia de adição. Então, eu posso afirmar que o conectivo lógico chamado conjunção, ele vai ter uma ideia de adição, de soma. Essa é a ideia dele. E a definição? A definição é o seguinte, ó. Repito, nós vamos aprender a regra. Esquecer decorado, vamos aprender a regra, tá bom? A definição diz o seguinte, ó. Sua conclusão será verdadeira. Sua conclusão será verdadeira quando todas as premissas
forem verdadeiras. Forem verdadeiras. Olha a definição. O que a regra diz? Na conjunção, o símbolo ezinho, ideia de adição, a regra diz o seguinte, ó, sua conclusão vai ser verdadeira, ou seja, a sua resposta à frente da frase vai ser verdadeira quando todas as premissas forem verdadeiras. Quando todas as premissas forem verdadeiras. Bora ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Exemplo, vamos lá. Se eu colocar assim, ó, 2 mais 3 igual a 5 e 2 é ímpar. Olha o exemplo, olha o exemplo. Gleides, essa afirmação aqui é uma proposição? Sim. Por qual motivo? Porque eu posso validar à frente dela o VOF. Eu tenho aqui um sentido completo, me transmite uma oração declarativa. Agora vamos lá, Gleides. E esse ezinho aqui? Esse E é a conjunção e dá a ideia de quê? De adição. Então eu posso dizer que toda frase que aparecer esse ezinho aqui vai ser conjunção? Não. Nós vamos ver posteriormente quais os dois tópicos quando aparecer esse E que ele não é conectivo, tá bom? Vamos lá então nesse caso aqui, eu tenho um exemplo, ó, 2 mais 3 igual a 5 e 2 é ímpar. Cheguei numa afirmação, numa premissa, tá bom? Observo quantas partes ela tem. Nesse caso aqui eu tenho, ó, primeira parte e aqui segunda parte, dividida ao meio por quem? Pelo conectivo. O primeiro passo é dividi-las em partes, tá bom? Então aqui eu tenho primeira parte, ó, primeira parte e aqui segunda parte. Primeira e segunda. E agora, qual é o próximo passo? É colocar aqui o valor de cada uma delas separadas. Entenda o seguinte, olha. Aqui eu vou validar cada uma das premissas, tá bom? Aqui eu vou validar cada uma, a parte. E aqui à frente eu vou colocar a minha conclusão. Entendam que a validação ou a valoração da sentença é necessária para que você conclua aqui de maneira V ou F, tá bom? 2 mais 3 igual a 5. V ou F? V. 2 mais 3 igual a 5, verdadeiro. Verdadeiro. E 2 é ímpar. 2 é ímpar ou 2 é par? 2 é par. Então, 2 é ímpar vai ser o quê? Falso. Vamos lá. Esse ezinho aqui é a conjunção. A conjunção diz que só vai ser verdade, ó, quando todas forem verdadeiras. Então, se eu tenho uma verdadeira e uma falsa, automaticamente, se só vai ser verdade se todas forem verdade, aqui não são todas verdadeiras. Então, a minha conclusão vai ser o quê? Falso. Então, entenda, olha a diferença. Eu tenho uma proposição composta, tem duas partes, nós vamos valorar cada uma delas, e em seguida encontrar a conclusão. A conclusão que vai ser verdadeira ou falsa, de acordo com quem? Com as premissas, tá bom? Outro exemplo. Exemplo 2. Colocamos assim, ó, 2 mais 3 igual a 5. E 6 é par. Olha a afirmação. 2 mais 3 igual a 5 e 6 é par. Novamente, tem o i? Tem. Se tem o i, é conjunção. Conjunção, a regra é, vai ser verdade quando todas forem verdadeiras. Então, ó, eu chego mais uma vez na afirmação e faço o mesmo procedimento. Qual é? Divide em pedaços. Primeira parte, segunda parte. A primeira parte diz o seguinte, ó. 2 mais 3 igual a 5. Verdade? Verdade. 2 mais 3 é igual a 5. Verdade. 6 é par. Verdade? 6 é par? É par. Então, também verdade. E agora, esse símbolo aqui é a conjunção e diz que ela vai ser verdadeira quando todas as premissas forem verdadeiras. Eu tenho aqui 2 mais 3 igual a 5.
verdade. 6 é par, verdade. Então, quando as duas forem verdadeiras, a minha conclusão vai ser o quê? Verdadeira. Então, isto aqui é uma proposição de resultado verdadeiro. Na tabela, ficaria assim, na tabela, ó. Vamos preencher a tabela. Essa é a tabela, tá bom? Na tabela eu vou ter duas proposições, como está o exemplo aqui, ó. P e Q. Gleice, quem é esse P e Q? Não importa, são duas proposições quaisquer, tá bom? Que símbolo é esse aqui? E. Olha o Vzinho com a boca para baixo. Então eu vou ter aqui, ó, P e Q. Concordam comigo que se eu tenho duas proposições, somente duas, P e Q, eu só vou poder ter aqui 4 possíveis valores. Gleice, como assim? Ora, a primeira pode ser verdadeira e a segunda verdadeira, ou seja, V e V. A primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser falsa, ou seja, V e F, tá bom? A primeira pode ser falsa e a segunda verdadeira. E por último, as duas serão o quê? Falsas. Agora, ó, observe. Vê se eu tenho que decorar isso aqui. Não precisa decorar. Nós vamos entender. De onde surgiu essas letras aqui? Surgiu que eu tenho duas premissas, P e Q, e que elas ou podem ser verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Não tem outra opção para essas duas premissas. Ou as duas serão verdadeiras, ou será uma verdadeira e uma falsa, e vice-versa, ou as duas serão falsas. Agora vamos aqui preencher a conclusão. Ó, aqui é a conclusão. A regra diz o seguinte: ela só vai ser verdadeira se todas forem verdadeiras. Olhando para cá, eu tenho aqui linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Vou pegar pela linha, beleza? Qual é a única linha em que eu tenho aqui as duas premissas verdadeiras? Isso mesmo, a linha 1. A regra diz que ela vai ser verdade se todas forem verdadeiras. Então, a única linha que eu tenho aqui as duas verdadeiras é a linha 1. Então aqui, ó, resposta verdadeira. E as demais? Nas demais eu não tenho duas verdadeiras. Então, por consequência, essa vai ser falsa, essa vai ser falsa, vai ser falsa. Então, aí nós preenchemos a tabela da conjunção. Gleice, então eu vou decorar a tabela. São muitas tabelas para decorar, muitas. Então, eu não quero que você decore tabela. Quero que você aprenda a regra. O que a regra diz? A regra diz que quando numa frase aparecer o ezinho, eu sei que é conjunção. Quando for conjunção, eu lembro da regra. Opa, conjunção. A regra diz que vai ser verdade quando todas forem verdadeiras. É isso que a gente vai fazer no decorrer das nossas aulas, tá bom? Decorar e aprender a regra, tá beleza? Então, primeiro conectivo, conjunção. Vamos para o segundo. Segundo conectivo, chamado disjunção inclusiva ou somente disjunção. Vamos lá, ó. Disjunção inclusiva, tá bom? Ou somente disjunção. O que a regra diz? Primeiro, enquanto que na conjunção dá a ideia de adição, a disjunção dá a ideia de alternância, tá bom? Outro detalhe, na conjunção, o símbolo é o Vzinho com a boca para baixo, confere? Na disjunção inclusiva, é o Vzinho com a boca para cima. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, símbolo é esse Vzinho com a boca para cima. E o outro detalhe, enquanto que na conjunção é o ou, o i, aliás, aqui vai ser o ou. Então, toda vez que numa frase aparecer o ou, é disjunção? É. Ou vai ser inclusiva ou exclusiva, tá bom?
Continuando. O que é que diz a regra, Gleides? A regra diz o seguinte, olha. Enquanto que na conjunção ela só vai ser verdadeira se todas forem verdadeiras, na conjunção, aliás, na disjunção, a minha conclusão será falsa se todas as premissas forem falsas. Olha a diferença. Gleice, por que são contrárias? Nós vamos, inclusive, começar a linkar essas duas, porque quando nós chegarmos em negações lógicas, a negação de uma conjunção é uma disjunção e vice-versa, tá beleza? Então vamos lá. Disjunção inclusiva ou somente disjunção, tá bom? Algumas apostilas trazem somente disjunção, ou disjunção inclusiva ou somente disjunção. O que a regra diz? A regra diz que ela vai ser falsa quando todas as premissas forem falsas. Vamos para o exemplo. Ó. Exemplo. Se eu colocar assim, ó. Exemplo. 2 mais 4 é igual a 5 ou 3 é primo. Olha o exemplo. Bom, exemplo 1. Exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. 2 mais 1 maior que 0 ou maior que 6 ou 2 é ímpar. Olha aqui, ó. É o mesmo procedimento. Nós temos aqui dois exemplos, tá bom? Duas questões, digamos assim. Então, o primeiro passo qual é? O primeiro passo é, chego na questão, divido em partes. Vamos lá. 2 mais 4 igual a 5. Primeira parte. 3 é primo. Segunda parte. Então, eu tenho aqui, entendam, que eu tenho aqui uma frase, um exemplo, e aqui eu vou atribuir valores para cada uma das partes, tá bom? E com estes valores das partes, eu consigo aqui achar a minha conclusão. Esse é o intuito da valoração. É você atribuir valores aqui para as partes e aqui à frente achar o valor para a conclusão. Então vamos ter o seguinte, ó. 2 mais 4 igual a 5. Verdade ou falso? Falso. 2 mais 4 é igual a 6. Então ela é falsa. Falsa. Ou 3 é primo. 3 é primo? Sim. O que é número primo? Aquele que só tem dois divisores. 1 e ele mesmo. Então 3 é primo. Confere, verdadeiro. Beleza? Então nós valoramos as duas partes. Tá bom? E agora aqui vamos colocar a conclusão. A conclusão é, que símbolo é esse aqui, não é o ou? O ou é a disjunção. A regra diz assim, ó, a conclusão será falsa se todas as premissas forem falsas. Obviamente, se alguma delas ou as duas não forem falsas, a conclusão será verdadeira. Vamos ver. A primeira foi falsa, a segunda foi verdadeira, não é isso? Então, só vai ser falso se as duas forem falsas. Como aqui uma é falsa e a outra é verdadeira, a conclusão vai ser o quê? Verdadeira. Então, nós valoramos cada um das partes para encontrar a conclusão. Aqui, mesma coisa, ó. 2 mais 1, símbolo 6. Gleice, eu nunca aprendi esse símbolo. Olha para cá. Eu tenho o símbolo assim e assim. Se eu passar um tracinho aqui, ó, 7. E aqui, ó, 4. Então, para onde a boca tiver maior, aberta, aliás, vai ser o maior. Para onde o pontinho estiver apontando, vai ser o menor, o cantinho, tá beleza? Então, no caso aqui, ó, 2 mais 1, maior que 6. V ou F? Falso. 2 e mais 1 é 3. 3 não é maior que 6. Então, essa aqui vai ser o quê? Falsa. Ou 2 é ímpar. 2 é ímpar? Não, 2 é par. Então vai ser o quê? Falso também. É um ou. O ou da disjunção.
que diz que ela só vai ser falsa se todas forem falsas. Nesse caso aqui, todas foram falsas? Sim. Então, com certeza, a minha premissa, a minha conclusão vai ser o quê? Falsa, porque as duas são falsas. Então, conclusão, falsa. Então, repetindo, na conjunção, a regra diz que ela vai ser verdade quando todas forem verdadeiras. Na disjunção, diz o quê? Ela vai ser falsa quando todas forem falsas. Então, ó, falso, verdade, conclusão, verdade. Falso, falso, conclusão, falso. A tabelazinha é mais ou menos assim, ó. A tabelazinha. Aqui na tabela, tá bom? Mais uma vez, nós teremos duas premissas, P e Q. P ou Q. Vamos preencher aqui os valores. Inglês, eu vou decorar novamente. Não precisa decorar. Se eu tenho duas premissas, eu só posso ter 4 possíveis resultados. Verdade, verdade, não é assim? As duas verdadeiras. A primeira verdadeira e a segunda falsa. A primeira falsa e a segunda verdadeira. E as duas sendo falsas. O que a regra diz? A regra da disjunção inclusiva ou disjunção diz que ela só vai ter resultado falso quando todas as premissas forem falsas. Nesse caso aqui, ó, a linha 4, todas são falsas. Então a conclusão aqui, falsa. Nas demais linhas, conclusão, verdadeira. Verdadeira, tá bom? Essa é a tabelazinha e a explicação do que vem a ser uma disjunção inclusiva. Gleides, tu colocou 2 exemplos na primeira e na segunda com 2 partes. Só tem com 2? Até com 1.000, 2.000, 3.000. A regra diz o seguinte, ela só vai ser verdadeira, só vai ser falsa se todas forem falsas, não é assim? Então se eu tiver 100 partes, a minha conclusão só vai ser falsa se todas as 100 partes forem falsas. Tá bom? Se eu tiver 100 partes, ela só vai ser falsa se todas as 100 forem falsas. Tá beleza? Vamos continuar.